Meu nome é Alexandre, tenho 36 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 18 anos. O que tenho para relatar é algo que foi de amor ao ódio em poucos segundos. Eu sempre fui apaixonado por carros desde minha infância. Meu pai era mecânico e eu sempre estava com ele na oficina. Dos carros antigos eu conheço cada peça. Para mim não era uma máquina, era quase alguém da família. Ele tinha um Opala 1969 que sempre cuidou com muito carinho. Já estava na família há muito tempo. Acompanhou o nascimento dos meus irmãos e o meu também. Quando eu completei 18 anos, meu pai me deu ele de presente. Foi o melhor presente que eu já tinha ganhado na minha vida. Fiquei muito feliz. Até aquele momento estava tudo bem. Até aquele momento. Alguns dias depois, um colecionador apareceu em casa. Ele queria muito aquele Opala para sua coleção. Era o ano que estava faltando nela. Porém, aquele modelo específico com aquela cor azulada e clara não era a mais fácil de encontrar. Ele conversou comigo por algum tempo e, é claro, não quis vender. Eu notei o desespero nos olhos daquele homem, mas não venderia por preço nenhum. Então ele me ofereceu R$500.000 pelo carro, quase 6 vezes mais do que ele realmente valia. Eu fiquei espantado com a oferta, mas mesmo assim disse que o carro não estava à venda. O homem começou a suar e tremer na minha frente, mas foi embora sem falar nada. Durante o jantar, nós estávamos comentando na mesa sobre o acontecimento bizarro daquela tarde e demos risada. De repente, a campainha tocou. Eu fui atender e era aquele homem novamente. Ele estava com uma feição estressada e de poucos amigos. Pediu pela última vez para que eu vendesse o carro, mas não aconteceu. Eu disse que não na maior tranquilidade e pedi para ele não insistir. Nessa hora ele sacou uma arma da cintura e apontou para mim. Disse que ia levar o carro por bem ou por mal. Meu pai viu tudo da cozinha e no impulso correu e foi para cima daquele homem. A arma caiu no chão e eu consegui pegar, mas meu pai e ele começaram a brigar e foram para fora. Ele derrubou meu pai de cabeça no chão e ele desmaiou. Aquele homem levantou e começou a dar chutes na cabeça do meu pai. Eu então atirei 3 vezes em seu peito. Ele caiu de joelhos e rastejando foi até o Opala que estava próximo da entrada. Ele colocou suas mãos no carro e disse com uma voz cansada, quase sussurrando: "Eu queria tanto você." E então ele caiu encostado no carro. Rapidamente eu chamei a ambulância e os 2 foram levados, mas o homem não resistiu. Passado alguns meses do acontecimento, eu fui a julgamento e respondi em liberdade. Foi algo tão traumatizante para mim que estava disposto a vender o carro, mas meu pai me convenceu a não fazer isso. O Opala estava lá parado desde o acontecimento. Minha família então decidiu fazer uma viagem nele, mas eu não pude ir por causa do trabalho. O que parecia estar ruim ficou ainda pior. 3 horas depois deles terem partido, eu recebi uma ligação. O carro havia capotado com minha família. Todos morreram. O telefone caiu da minha mão, pois não tinha forças nem para segurá-lo. Minhas pernas ficaram bambas e eu sentei no chão e comecei a chorar. Algumas horas depois, a polícia apareceu em casa. Eles me disseram que o carro estava liberado. De algum modo inexplicável, ele não sofreu nenhum arranhão.
Eu não estava acreditando, mas quando fui ver, era ele. O Opala azul estava intacto, nenhum amassado. Pensei que eles haviam trocado de carro, mas não. Era o meu Opala, o mesmo que eu havia emprestado para minha família fazer aquela viagem. Eu não queria mais ele. Muita desgraça já havia acontecido ali. Então eu ia levá-lo naquele mesmo instante para a primeira concessionária que eu encontrasse. No meio do caminho, algo estranho aconteceu. O rádio ligou sozinho e sintonizou em uma estação estranha. Eu vi os botões se mexerem. No começo ouvi vozes embaralhadas como se o sinal estivesse ruim, mas depois ficaram nítidas. Era meu pai. Ele falava enquanto eu ouvia ao fundo minha mãe e meus irmãos chorarem. Filho, cuidado, ele vai matar você. Nessa hora um arrepio percorreu meu corpo, e quando olhei no retrovisor, vi aquele homem que eu havia matado sentado no banco de trás. Seus olhos estavam brancos, e ele ainda possuía as marcas dos tiros no peito. Ele deu um sorriso cabuloso, e nessa hora o volante virou com tudo para o lado, fazendo o carro capotar na estrada. Eu estava sem cinto de segurança, então voei pela janela com o capotamento. Por sorte caí em uma grama perto do acostamento, mas havia deslocado meu joelho. Não conseguia andar. Nessa hora, como num passe de mágica, as peças espalhadas pelo asfalto começaram a se recompor e o carro ficou intacto diante dos meus olhos. Como se tivesse ganhado vida, veio na minha direção com toda a velocidade para me atropelar. Eu, me afastando desesperado, tentei sair da frente. De repente, ao subir na grade de proteção do acostamento, ele perdeu o controle e não me atingiu. Havia um penhasco enorme próximo a mim, e o Opala desceu por ele fora de controle, caindo no lago que ficava lá embaixo. Lentamente ele foi afundando, e eu pude sentir que o que quer que tenha se manifestado nele havia ido embora. Se eu contasse para as autoridades, ninguém acreditaria. Nunca falei para ninguém. O carro ainda está no lago. Acredito que aquele homem o queria tanto que seu espírito enfurecido ficou preso no carro, não o deixando seguir em frente. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.